A dieta flexível pode levar ao ganho de massa muscular e emagrecimento saudável com o melhor da performance ou não? Já adianto que sim, mas você precisa entender alguns dos conceitos para conseguir aplicar isso. Então fica comigo até o final do vídeo, já clica no gostei, se subscreva aqui no canal e balançando o sininho do YouTube, claro. Bom, vamos dividir isso aqui por tópicos. O que é a dieta flexível? A dieta flexível é você fazer um cálculo dos seus macronutrientes, que eu já ensinei como faz aqui no canal. Lembra de procurar lendo Twin mais tema. E em cima disso, comer flexivelmente alimentos a complementar esses macros. Então eu tenho que consumir, por exemplo, 20 gramas de proteína numa determinada refeição. Então eu posso consumir 100 gramas de frango, pesado cru, depois de pronto ele cai para mais ou menos 70 gramas, ou então eu posso consumir 6, 7 claras de ovos. Tanto um quanto o outro vão me levar no mesmo objetivo, por isso que eu posso flexibilizar. E isso eu posso flexibilizar tanto em cada refeição quanto em cada dia, ou seja, sempre que eu quiser, mas dentro de alimentos saudáveis. Isso é muito importante. A dieta flexível não é uma dieta para ser vagabundo, é uma dieta para que a gente tenha uma sustentabilidade maior, por ela ser mais agradável e nos levar no mesmo local. Como eu monto a minha dieta flexível? Galera, primeiro passo de todos é fazer o cálculo dos macronutrientes necessários para o seu objetivo. Como eu disse, aqui no canal tem explicando sobre cut, bulk, sobre perda de gordura, definição muscular, ganho, performance, manter o peso. Então você precisa primeiro fazer esse cálculo. Depois que você fizer esse cálculo, que ele é diário, divida essa quantidade que você obteve numérica de macronutrientes em mais ou menos de 3 a 6 refeições, o que ficar mais confortável para você. E realmente é isso, tá? Porque eu recebo dúvidas de alunos meus falando, é melhor comer 3, 5, 6 vezes por dia, quando na verdade o mais importante é você comer tudo e só o que você precisa durante o dia. Então veja qual número de refeições fica bom para o seu dia a dia, vamos supor que seja 4 vezes, divida esses valores em 4, tá? Dentro pode ter uma variação, uma refeição ter 200, 300 calorias mais do que a outra, não tem problema, desde que no final do dia você consuma tudo e só aquilo naquele número de refeições. Divide a proteína mais ou menos parecido ali nelas, carboidratos e gorduras, ainda é aceitável que tenha uma variação um pouco maior. Então um exemplo de cardápio, vou consumir 4 vezes por dia. De manhã eu vou consumir ovos e banana, na hora do almoço frango e arroz, no meio da tarde pão integral com queijo branco e antes de dormir frango, batata e amendoim, que eu vou colocar uma fonte de gordura ali para complementar, porque só os ovos não foram suficientes. Aí eu fiz um cálculo numérico, eu vou colocar a quantidade do alimento condizente com os meus macronutrientes. Uma sugestão é você baixar um aplicativo. Quando você baixa um aplicativo, por exemplo, Dieta e Treino da Growth, MyFitnessPal, Fat Secret, alguns são pagos e vale a pena pagar, ou valia a pena pagar, porque o da Growth Suplements é de graça, porque através deles você consegue muito facilmente fazer esse controle. Você só adiciona, adicionei um ovo na dieta, ele já coloca 6 gramas de proteína, 5 gramas de gordura, e aí você vai adicionando os alimentos até bater esses valores. Se torna muito fácil com um aplicativo. Então, para você que não tem conhecimento, acho esse um item obrigatório, um aplicativo. Se você já tem tudo decorado na sua cabeça, você está nesse estágio, beleza, você ir de cabeça. Mas o aplicativo é sempre mais fácil. E o segundo item obrigatório é uma balança. Então, é mais complicado você falar assim, eu vou pegar o arroz, 2 colheres de sopa, 3 conchas de feijão. Isso tira a assertividade da dieta. Quando você está num período de manutenção, tudo bem você ir assim. Até porque você já treinou o seu olho até chegar naquele corpo que você deseja. Mas no momento da construção do seu corpo, é melhor você fechar mais o cerco e fazer o que tem que ser feito, que é pesar os alimentos. Então, providenciar uma balancinha digital que você pode comprar em qualquer marketplace, como por exemplo o Mercado Livre, e você não vai pagar 30, 40 reais. Então, assim, é bem tranquilo mesmo. Perguntas. Posso comer besteira? Você falou que não é dieta de vagabundo, mas eu também não sou atleta. Poderia usar uma porcentagem dessas calorias para comer um alimento não ideal? Por exemplo, um lanchinho, uma pizzinha, um pouquinho de refrigerante. Olha só, o quanto menos você comer sujo, melhor.
para a tua saúde, para os teus resultados. Agora, você consumir mais ou menos 5% das calorias do seu dia vindo de alguma coisa não ideal, tudo bem, galera, porque você não é atleta. Claro que se eu tiver um aluno meu que é atleta e vai subir no palco, eu não vou permitir nem a dieta flexível, porque ele vai ter que fazer controles de mais coisas, como sódio, restringir vários alimentos. Então realmente é outro mundo. Mas se você não é um atleta em preparação, você pode consumir alguma besteirinha sim. Por exemplo, vejo muito isso entre os alunos e vai muito bem. Gosto de chocolate. Vou consumir 3, 4 quadradinhos, caso você tenha esse controle, no meu pós-treino. Galera, tranquilo. Próxima dúvida. E se eu quiser só contar as calorias? Não quero me preocupar com os macros agora. De uma forma inicial, tudo bem. Então você está numa dieta muito desregrada e você já pegar a balança, contar tudo, às vezes fica um pouco indigesto para o começo. Às vezes é melhor fazer o segundo melhor método do mundo e adaptar para o melhor método do mundo aos pouquinhos e nunca desistir, do que já tentar o primeiro e fracassar. Então eu vou começar contando só as calorias no começo. Mas ali, quando eu já me senti um pouco mais confortável nessa situação, eu começo a computar os macronutrientes, porque o resultado vai ser superior. Leandro, mas eu vi determinada pessoa que come sujo e obtém excelentes resultados. Pessoal, temos aí carga genética. Pode ser que seja um indivíduo que esteja com bastante hormônios, então ele melhora a insulina dele, não através naturalmente da sensibilidade, mas porque ele coloca insulina de fora, GH, hormônios da tireoide, testosterona. Então o corpo dele vai funcionar muito diferente do seu. Mesmo que você diga que ele é natural e ele consome alimentos sujos e tem excelentes resultados, lembre-se que isso não quer dizer que ele não poderia ter resultados ainda melhores, ou que ele tivesse o físico de hoje algum tempo atrás, ou seja, tivesse evoluído mais rápido. Eu devo contar tudo, até salada, bebidas, frutas, dos meus macronutrientes? Galera, quando a gente fala de salada verde, nós estamos falando, né, alface, agrião, couve, de muita pouquinha caloria. Então, tudo bem você não computar. Só que, se você consome, por exemplo, cebola, que já tem um pouquinho mais de calorias, e que você consome muitas cebolas durante o dia para segurar a sua fome, é interessante sim que você compute, principalmente se você estiver estagnado. Se você estagnar, computa tudo, porque aí você fecha o cerco, diminui a caloria e bate exatamente aquilo ali. Você consegue trilhar melhor e descobrir onde está um possível erro ou um efeito sabotador. Agora, claro, eu vejo muitas pessoas que cometem erros grotescos na dieta flexível e não detectam, né? Um erro oculto mesmo, como os que eu já comentei aqui no vídeo. Porém, eu fiz um vídeo só sobre os principais erros que são cometidos numa dieta flexível. Então, eu sugiro que de uma forma suplementar você veja esse vídeo, porque na prática a chance de errar aumenta bastante. Dá uma olhadinha aqui.